Livro de Jonas, capítulo 1. Amém. Olha aqui para frente. Aqui nessa história de Jonas, que é de conhecimento de todos, né? Todos conhecem, sabem quem foi Jonas, né? A história dele é a história de qualquer pessoa que se diz de Deus. Só que na hora que Deus conta com ela, na hora que Deus conta com ele, na hora que Deus exige algo da pessoa, e nós sabemos que para nós sermos salvos, nós sabemos que é muito exigido. A quem muito é dado, muito é cobrado. A pessoa, para ser salva, ela tem que se converter, ela tem que ser fiel, ela tem que largar o pecado, a mentira, a prostituição e etc e tal. E aqui nós vemos a história clássica do crente desobediente, que diz: a minha vida lhe pertence, a minha vida é sua, eu sou teu. Mas na hora que Deus fala, então você é meu, você vai fazer o que eu quero agora, faz isso aqui. Ah, eu não posso. Ah, eu não tenho condições. Ah, eu não posso. Ah, se é um voto, ah, eu não tenho condição. Se é para ser pastor, ah, não, porque vida de pastor é difícil. Se é para ser um discípulo ou uma tia da escolinha, ah, eu não tenho tempo, eu tenho minha família, eu tenho meus problemas. Exatamente a história clássica de Jonas. A pessoa, ela tem a ousadia de se batizar nas águas. A pessoa tem ousadia de dizer: a minha vida agora é de Deus, a minha vida agora pertence a Jesus. A pessoa tem aquela ousadia de cantar aquelas músicas: a minha vida eu entrego a Deus. Que coisa linda de cantar, né? Aí Deus fala: vem cá, faz isso. Ah, não, não posso. Ah, não, não dá. Ah, não, eu não sou apto. Ah, não, eu não estou preparado. Você é louco, você é louca. Você é um Jonas. Porque a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, eu não tenho mais posse. Eu não tenho mais posse dessa minha vida. É dele. Eu não tenho mais o livre pensamento. O meu pensamento é dele. Ele me comprou na cruz. Ele morreu na cruz, derramou sangue por mim. Foi pago um preço pela minha alma. Então, quando eu chego para Deus, quando eu sou chamado, quando eu sou requerido, e eu falo para Deus: eu não vou fazer, ou eu não posso, ou eu vou dar minhas desculpas, sei lá o quê. Eu sou o Jonas. Olha só. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, Jonas, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vai lá pregar o evangelho, vai lá. Jonas se dispôs para o contrário, para fugir da presença do Senhor para o outro lado, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, pôs a sua passagem e embarcou naquele navio para ir com eles para Tarsis. E ele queria ir o mais longe possível da onde? Quando você desobedece o Espírito Santo, quando você não aceita a ordem de Deus, a direção de Deus, você está indo para bem longe da presença do Senhor. E longe da presença do Senhor, o inimigo te toca. O diabo te toca. Se o próprio Deus não te arrebentar primeiro. Porque a mão dele é pesada. Quando foi dito a Davi: olha, você tem que escolher um castigo. Ou você cai na mão dos seus inimigos, ou você cai na mão de Deus. O que você quer? Ele: não.
Na mão de Deus eu não quero cair, não. Porque ele sabia que a coisa era feia. É que pintaram uma imagem de Deus bobão, Papai Noel, velhinho de barba branca, que deixa tudo, passa a mão em tudo. Deus, ele é justiça. Não diga que você é dele se você não é. Não se batize nas águas se você não tem intenção de morrer para o mundo e nascer para ele. Aí Deus conta contigo. Fala para você, para de mentir. Sua vida não é minha? Ah, não, mas eu gosto de mentir. Para de coisa errada. Para de pecar. A sua vida não pertence a mim, eu não quero você no pecado. Ah, não, mas eu preciso. Devolva o dízimo. Recebeu pouco ou muito, não interessa. Devolva o dízimo, está escrito. Não me roubem. Ah, não, mas eu preciso. Então as pessoas, elas acham que elas podem fazer tudo ao contrário que Deus pede a elas, sem haver consequências, e elas estão equivocadas. Elas estão erradas. Ou então não fale que a sua vida é dele. Não se engane. Mas o Senhor, versículo 4, não foi nem o diabo, né? Aqui foi o próprio Deus. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande o quê? E o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha só. Ele achava, na sua ingenuidade, ele achava que ele poderia desagradar a Deus, fugir da presença de Deus, e não sofrer e não passar por uma tempestade. Ele achava que quanto mais longe ele fosse, ele não teria que obedecer a Deus. Mas Deus, ele não sabe lidar muito bem com desobediência, não. Deus, ele não sabe lidar com o filho rebelde. O primeiro filho rebelde que Deus teve foi Lucifer. Lucifer, ele era o anjo que mais brilhava no céu. O brilho dele era excepcional, não havia outro que brilhasse como ele. Por isso que o nome dele era anjo de luz, portador da luz, tanta luz que ele encandeava. E ele começou a se achar, devido ao brilho dele, devido à luz dele, que Deus criou ele. Ele começou a achar que ele era tão poderoso quanto o próprio Pai. Ao ponto que ele começou a questionar o Pai. Mas para que isso? Mas por que aquilo? Mas por que não sei o quê? E depois, ele foi de encontro a outros anjos, para dizer que o pai não estava certo em tudo, que o pai estava errado, que não era do jeito que o pai queria, que Deus queria. E eles criaram uma rebelião no céu, contra Deus. Então Deus, ele não sabe poupar rebelde. Ele expulsou Lúcifer do céu. E mandou para a terra, desfigurado. Hoje ele está no inferno, acorrentado. Então, ninguém é obrigado a servir a Deus, ninguém é obrigado a vir para a igreja, ninguém é obrigado a aceitar Jesus. Só que estar na igreja não pode ser um passatempo, não pode ser um hobby, um ato religioso. Se é para estar na igreja, então tem que ser um filho que obedece, um filho que ouve, um filho que presta atenção, que é atencioso, que é atenciosa, um filho que cumpre o que está escrito. E se vocês não conseguem obedecer, seguir as direções de Deus através da vida do pastor que vocês veem, como é que vocês vão obedecer a Deus, aquele que você não vê?
Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Uma coisa horrível estava acontecendo. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um para o seu Deus. Sabe, naquela hora do perigo, que a pessoa tudo começa a clamar a Deus, aos espíritos, né? A pessoa vai clamar ao Deus dela, né? Todo mundo começou a clamar o Deus dele lá, desesperado. E o barco vai afundar, olha o tamanho da onda, o barco vai quebrar no meio. A tempestade ela é fora do comum, essa tempestade não é normal. E cada um que clamava ao seu Deus desesperado. E Jonas estava dormindo. A pessoa quando está no erro, quando ela está no pecado, quando ela é rebelde, desobediente, parece que ela está anestesiada, dopada. O mundo está desabando e ela está achando que está o quê? Que ela está bem. Ela está bem, eu estou bem. Está tudo bem. E não está nada bem. Porque o próprio Deus diz que a rebelião, a desobediência, é pior do que feitiçaria. E ele se rebelou contra Deus. Ele se rebelou. Se hoje eu chegar para Deus e falar para Deus: olha Deus, já estou com 40 e poucos anos, para mim já deu, vou me aposentar, não vou mais pregar o evangelho, ou então eu vou colocar os auxiliares para pregar, eu vou ficar na minha, só assistindo os cultos, venho uma vez ou outra na igreja, não importa nem se ficar 10 pessoas aí, eu cansei, eu não quero mais estresse, eu não quero mais preocupação com a igreja, eu não quero mais perturbação na minha cabeça dos problemas dos outros, chega, para mim já deu. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer isso. Mas aí eu estou me rebelando contra ele. Porque um dia eu falei que a minha vida era dele. Como que eu posso pegar minha vida de volta? Não posso. Até o fim, enquanto houver voz na minha garganta, enquanto houver fôlego de vida, se eu tiver com 80, 90 anos, eu tenho que estar pregando. E quando ele não quiser mais que eu pregue o evangelho, aí ele me leva. Porque senão eu serei rebelde. Eu me batizei nas águas e aceitei Jesus, glória a Deus, que lindo, que maravilhoso, como é bom estar na presença de Deus. Passa um ano, passa 2 anos, eu começo a me afastar da igreja, me afastar de Deus, daqui a pouco eu estou no mundo de volta. Eu me rebelei contra Deus, porque eu disse que a minha vida era dele. Eu disse que eu era de Jesus, como é que eu posso voltar para o mundo? Deus não sabe lidar com rebeldia, a tempestade vem. Por isso que quando eu batizo uma pessoa, eu falo, é até o fim, você tem certeza? Porque se você retroceder, se você voltar para trás, você está lascado. Eu aviso. Então os marinheiros, versículo 5, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviar o peso dela. Mas o peso que estava no navio não era a carga. Era quem? Jonas. Às vezes a mulher fala assim, porque meu marido bebe, meu marido não presta, meu marido é isso, isso, aquilo. Ele está amarrando a minha casa, ele está amarrando a minha vida. Tudo bem, pode até ser verdade. Mas às vezes o peso daquela casa, a amarração daquela casa não é nem o marido, é você. Porque o teu marido não está na igreja, quem está na igreja é você, sendo desobediente. O teu pai não está na igreja, a tua mãe não está na igreja, mas quem está na igreja é desobediente é você. Você é o peso daquela casa, a amarração daquela casa. Porque muito mais poderoso que Satã é Deus. Então quando você se rebela contra Deus, é desobediente à palavra de Deus. Você se torna um peso para ti, para a tua família, para o teu negócio, para as tuas vendas, para a tua casa, para todo mundo. O peso é você. Por isso que você
A única maneira de quebrar essa maldição, de quebrar esse peso na tua vida, de acabar a tempestade na tua vida, é você renovar a sua aliança, renovar os seus votos. Meu Deus, eu quero voltar a te servir, eu quero voltar a te honrar, conta comigo para aquilo que o Senhor precisar. Aí Deus toca em você, você está na parada do ônibus, aí Deus fala no teu coração, Deus, fala de mim para essa mulher aí. Aí você vai lá e fala, olha, Deus tocou no meu coração, eu tenho que falar de Jesus para você. Deus vai te testar. Vende um carro, vende uma casa, tira o dízimo. Porque dar dízimo de R$1.000, R$2.000 é fácil. Quero ver você dar dízimo de 100 mil, de 50 mil, de 60 mil. Um monte aqui vende casa, vende carro, na hora de tirar o dízimo não tira nada. Não tira nada. Só sabe ficar dando dízimo de saláriozinho. Está se rebelando contra Deus. Está sendo rebelde. Maldição sem causa não se cumpre. São exemplos que eu estou dando. Lançar a carga para fora do navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitava e dormia o quê? Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo? Porque não era normal, o navio estava quebrando, e Jonas o quê? Você está louco, cara? O que está acontecendo com você? Você está achando que está tudo bem, que está tudo normal? Não é a casa que está caindo não, é o navio que está afundando, rapaz. Bora clamar o teu Deus, vai orar, vai... Está entendendo? O que se passa contigo agarrado no sono? Levanta e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não o quê? Porque todo mundo estava clamando a um Deus diferente lá, ou até o Deus vivo. Mas quem tinha que clamar, quem tinha que pedir água, quem tinha que se ajoelhar, quem tinha que se arrepender era Jonas. Por causa dele, todo mundo que estava no navio ia morrer. Está entendendo, sim ou não? Eu vou na igreja, eu sou de Jesus, glória a Deus, aleluia. Mas você desobedece o Espírito Santo. Você desobedece a Deus. Às vezes na pregação você é repreendido. Às vezes você é repreendido na tua casa por uma pessoa que nem da igreja é. O próprio Deus usou a boca de um jumento para repreender Balaão. Deus não vai usar um familiar, alguém para te... vai usar. Às vezes a sua rebeldia chega em um nível tão grave que o pastor, na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes você é repreendido na palavra, na pregação e tal. Não é uma coisa pessoal, mas tem casos que a rebeldia dela subiu tanto a Deus que o pastor para a reunião para repreender a determinada pessoa. Ou então na hora de ir embora o pastor chama a pessoa no canto, já aconteceu, Deus chama a pessoa no canto e fala, você se arrepende, hein? Você para de palhaçada, hein? Deus está vendo o que você está fazendo, do nada, e a pessoa fica olhando para mim assim. Deus sabe de tudo. E enquanto Deus estiver te repreendendo, pedindo para você voltar para Nínive, é porque Deus ainda está querendo te salvar. Quando Deus parar de te repreender e de se censurar, é porque Ele já lavou a mão contigo, meu irmão. Isso é sério. Deus não tolera a rebeldia. E a rebeldia dá para ser vista de várias o quê? De várias formas. Eu acho que todo mundo aqui já teve um filho adolescente, ou até criancinha, mimadinha. Todo mundo já teve. A criança ela pode ser rebelde falando, a criança ela pode ser, ou adolescente pode ser rebelde batendo prato, batendo alguma coisa, ou jogando alguma coisa. E tem pessoas que ela é rebelde na postura dela. Deus conhece tudo. Ele não tolera a rebeldia, nem falada, nem figurada. Não tolera. Vigia. Vigia.
Às vezes você não bebe, você não fuma, você não prostitui, você não faz esses pecados. Mas você é uma pessoa rebelde por natureza. Está errado. Sua natureza é assim, inconsequente. Você fala o que você quer, você não pode ser repreendido, você não pode ser chamado. Você é uma ótima pessoa. Você é uma pessoa maravilhosa, educada, simples, gosta de ser cordial, ajudar o próximo. Mas se alguém triscar você, se alguém reclamar alguma coisa com você, você explode. Você não tolera, você não aceita. Por quê? Porque você tem esse espírito de rebeldia. Está errado. Com Deus não tem isso não. Versículo 7. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte, que sorte, hein, que sorte, hein? A sorte caiu em quem? Não é sorte. Eles começaram a procurar um culpado, mas não é normal essa tempestade. Isso não é certo, isso é uma coisa fenomenal, é culpa de alguém aqui. Alguém irritou o Deus vivo, o Deus verdadeiro, alguém fez alguma lambança aqui. Dá os palitinhos, ou dá a moeda, vamos ver, não sei o que. Caiu em Jonas. Não é sorte, Deus apontou de quem era o erro. Deus deu a direção de quem era a culpa. A culpa é desse cara aqui, ó. Desobediente, falou que a vida era minha, entregou a vida dele para mim. Porque se ele fosse ímpio, o Jonas, Deus jamais iria ter um relacionamento com ele. Ele era aquele crente de fachada. Eis-me aqui, glória a Deus, a paz do Senhor, aleluia. Aí quando Deus chamou ele para a razão, faz isso, meu filho, vai naquela missão, faz aquilo outro. Ele roeu a corda. Deus tem um propósito na tua vida, você não fuja do teu chamado, você não fuja da sua obrigação de cristão, não dê uma de rebelde com Deus não, porque a tempestade é grande, a tempestade é pesada. Olha aí, versículo... Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Da onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor. Mas na verdade ele não o quê? Não temia, temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que você fez? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença de quem? Porque ele havia declarado para os homens que ele estava fugindo, que Deus mandou ele ir para um lado, ele estava indo para o outro. Olha, gente, o maior sofrimento é a vida de um desviado. Tudo dá errado para ele. Tudo dá errado. Até chegar à morte, ao óbito, à desgraça. Porque você não pode aceitar Jesus e largar ele. Ele não aceita isso. Você não pode desprezar Deus. Foi te dado um privilégio, foi te dado uma oportunidade maravilhosa. E de repente você quer voltar para o vômito, para o lixo que você era? Aí a ira de Deus vem. Disseram: que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais o quê? Tempestuoso. E aqueles homens estavam dispostos a fazer qualquer coisa para não o quê? Para não morrer. O que o Jonas deveria ter dito? Olha, pessoal, a única maneira desse barco não afundar é vocês mudar o destino. Eu sei que vocês estavam indo para Tarsis, mas vocês vão ter que mudar o leme e ir para Nínive e me deixar lá. Aí todo mundo vai ser salvo. O mestre do navio, os marinheiros na mesma hora: vira aí, vamos para Nínive. É óbvio. Mas o rebelde, o desobediente, para ele dar o braço a torcer é muito difícil.
Porque além dele ser, normalmente, o desobediente, o rebelde, além dele ser desobediente e rebelde, ele tem com ele um pecado, que é o orgulho. É muito orgulhoso, muito orgulhosa, para reconhecer que errou, para ser humilde, para pedir perdão, para voltar para o caminho certo. É muito difícil isso acontecer, porque o orgulho predomina no coração do homem, que é rebelde, que é desobediente. Sabe o que ele falou? Me joga no mar, que a tempestade acaba. Me mata, que o problema acaba. O desobediente, o rebelde, além de ter já esse espírito ruim, que não é bom, é orgulhoso e ainda gosta de dar o quê? Showzinho. Porque eu sou errado mesmo, eu que sou errado, porque... Menos show e mais joelho no chão se arrependendo. Seja humilde, se retrate com o Espírito Santo, porque Ele só quer te abençoar. Ninguém mandou você dar vida para Jesus. Você deu, não deu? Nem o diabo aceita rebeldia lá na macumba lá. Porque se o cara é macumbeiro, se o cara é feiticeiro, se o cara é pai de santo, é mãe de santo, e ele larga a macumba, os espíritos falam, você pode largar, mas você vai pagar o preço. Por isso que o monte não sai. Você vai pagar o preço. E as pessoas ficam lá no atabaque morrendo de medo de sair, porque vai pagar o preço. E se eles não saírem de lá e não virem para Jesus, eles pagam o mesmo preço, viu? A única maneira deles se proteger do diabo é Deus. Deus é mais forte. Se ele sai da macumba e não busca Deus, não se converte, não busca Jesus, o diabo quebra a perna deles, acaba com a vida, acaba com a família, desgraça tudo. Nem o diabo aceita rebelde, por que Deus tem que aceitar? Né? Uma reunião dessa, salvação, culto da quarta-feira, é um culto diferente. Não vou não. Se é frio, está muito frio. Se é calor, está muito quente. Oxe. E se Jesus volta? Diga graças a Deus. Olha aí. Versículo 12. Respondeu: tomai e me lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande o quê? Vitimismo. Ele tinha que voltar para onde? Para Nínive, pô. A culpa é minha, a culpa é minha. Meu irmão, faz o que Deus está mandando e pronto. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, não conseguiam alcançar a terra. Eles remavam, eles tentavam, mas eles não conseguiam chegar até a terra. A pessoa, quando ela está na rebeldia, ela é um peso, ela não sai do lugar. Vida financeira não sai do lugar, família não sai do lugar, vida sentimental não sai do lugar, porque tem um espírito de rebeldia, de contenciosidade com essa pessoa. Arruma, é pelo em ovo que fala? Pelo em ovo, a pessoa arruma confusão com tudo, a pessoa, ela está sempre vendo problema, está sempre... Cuidado. Eles não conseguiam sair do lugar por causa de Jonas. O mar se ia tornando cada vez mais o quê? Tempestuoso contra eles. Então todo mundo lá clamou ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram no mar. Acabou na hora a fúria, acabou a tempestade, acabou as ondas, acabou o vento, cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram a Deus o quê? Sacrifícios ao Senhor. Fizeram o que para Deus? Fizeram votos,
deparou o Senhor um grande peixe que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Olha só, sacrifício nós não fazemos mais economicamente falando, porque Jesus ele foi o sacrifício perfeito, ele é o único sacrifício vivo, mas os votos continuam na Bíblia, até no Novo Testamento nós vemos cristãos fazendo votos com Deus. O voto é um reconhecimento que existe um Deus. Eu estou reconhecendo que Ele existe, eu faço votos a Ele. Só que Jonas, ele achava que ele ia escapar fácil, que se ele morresse, o problema o quê? Meu irmão, o problema só acaba, com Deus é assim, o problema só acaba quando você se arrepende e quando você se volta para Ele de novo. Porque enquanto você não se arrepender e não voltar para o trilho que você saiu, coisas vão acontecer. Aí veio um grande peixe, deve ter sido uma baleia gigante, engoliu ele, a mandado de Deus. E ele ficou lá no ventre gasoso da baleia, porque a baleia tem estômago, ele ficou lá dentro, vivendo ali. E a Bíblia descreve o ventre da baleia como um abismo, um inferno, horrível. E você sabe que o mar ele tem o quê? Uma pressão. Você consegue mergulhar 1,5 metro, 2 metros, 3 metros, mas começa a pressão, os tímpanos não aguentam, estoura. Imagine a pressão na cabeça dele, o inferno, a dor de cabeça daquele homem lá no fundo do oceano. Quando ele viu que ele não ia morrer, quando ele viu que a baleia não ia comer, aí ele falou, eu tenho que me arrepender mesmo. Eu tenho que pedir perdão para Deus, eu tenho que me reconciliar. Olha o orgulho dele. Então esses exemplos são bons para que nós venhamos nos olhar no espelho e nos analisar. Poxa, eu não bebo, eu não fumo, eu não prostituo, eu não faço coisa errada, por que minha vida não vai para frente? Às vezes tem um orgulho, às vezes tem uma rebeldia, uma desobediência. Às vezes o bispo fala algo aqui na direção do próprio Deus, e você sai falando com os outros, ou até sozinho. Eu não preciso fazer o que ele está falando, não. Não é bem assim também, não. Porque eu já fui em outra igreja, eu conheço outros pastores, e não é desse jeito. A pessoa ela se rebela. É complicado isso. Porque se o pastor está na carne e é o diabo que está nele, você pode falar o que for do pastor que não tem problema nenhum. Mas se o pastor ele é conduzido por Deus, pelo Espírito Santo, e ele te dá uma direção e você não obedece, você está se rebelando. E aí você vai perder sua salvação. Tem dúvida? Pergunta. O bispo, o senhor pregou isso, ou o pastor Gilvan pregou, ou o pastor Reis pregou, ou a bispa pregou, ela mandou fazer isso, mandou fazer aquilo. Eu não entendi, eu não quero pecar. O senhor pode me explicar? Porque eu não quero ficar com isso. Eu quero entender. Olha que bonito. Você não é obrigado a atender tudo na primeira. Às vezes precisa de uma orientação, uma explicação. E a gente vai te explicar. Não, a bispa falou isso, o bispo falou, ou o pastor falou desse jeito, porque o propósito é esse, assim. Ah, tá, eu entendi. Você não pode ter um espírito de contenciosidade, de rebeldia com você. Lá no versículo 7, capítulo 2, versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia o quê? A minha alma estava morrendo. Eu me lembrei do Senhor. Ah, e ele se lembrou, né? Bom, antes tarde do quê? Que nunca. Eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração ao teu santo templo. Os que se entregam à idolatria, vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, disse ele na oração, eu te oferecerei sacrifício, e o que votei, eu pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou que ia pagar o voto dele, não foi? O voto dele, sem dúvida alguma, era, a minha vida é sua.
Faça de mim o que o senhor quiser. Esse foi o voto dele. Quando ele falou, eu vou cumprir o meu voto, olha o que aconteceu. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Aí, pela segunda vez, veio a palavra do Senhor, pela segunda vez, a Jonas dizendo: dispõe-te, vai cumprir o voto, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Você não vai falar o que você quer não, você vai falar o que eu estou mandando. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la, ela era grande. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias Nínive será destruída, subvertida. Ele teve que ir. Ele teve que ir aonde Deus mandou, ele teve que pregar o que Deus mandou, ele teve que falar o que Deus mandou. Quando ele falou, eu vou cumprir meu voto, aí Deus falou, então tá, então cumpre, vai lá em Nínive lá, vai cumprir teu voto, vai dar o recado que eu estou mandando. Deus poderia ter chamado uma outra pessoa, sim ou não? Mas o propósito de Deus era com ele. Às vezes você fala assim, Deus pode usar tantas pessoas, logo eu. Ou, às vezes o propósito de Deus não é com outras pessoas, é com você. Não se rebele, não seja desobediente, porque Deus tem um propósito na sua vida. Às vezes nem você acredita em você, mas Deus acredita em você. Você pode ter certeza nisso. Você só tem que obedecer. Deus faz o resto. Você só tem que obedecer e o Espírito Santo vai fazer o resto. Não seja contencioso, contenciosa. Seja humilde, seja simples. Não entendeu, pergunta de novo. Não se rebele contra Deus. Sempre vai surgir, que surja nos outros, mas que não surja em você. Quem entendeu, levanta a mão. Diga graças a Deus. No nome de quem? Do Senhor Jesus. Então vigia. Não caia na tentação do diabo, do inimigo. Ele vai querer te pegar. Ele vai querer te destruir. Feche seus olhos. Põe a mão sobre o seu coração. Peça para Deus limpar teu coração. Peça para Deus limpar sua alma. Fala para Deus que você quer ser limpo, quer ser limpa. Deus tem visto se você tem obedecido a voz dele. Quantas vezes Deus falou com você, meu filho, faz assim, minha filha, faz dessa forma. Quantas vezes Deus falou para você, meu filho, é desse jeito, e você foi fazer de outra forma, você foi fazer de outro jeito. Para com isso. Hoje é Deus falando, para com isso. Não sejais rebeldes, não sejais desobedientes. Eu sou o teu Deus, eu te chamei, eu te escolhi. Me ouçam. Diga para Ele que você o ama, que você vai servi-lo. Quem te chamou para viver em Cristo foi Deus.